Boa tarde, meus amigos. Quero explicar aos diabéticos por que a glicemia sobe. Todo mundo pensa que é porque está faltando insulina, mas não é verdade sempre. Por exemplo, antes de você ficar diabético, estou falando de diabetes tipo 2, antes de você ficar diabético, as suas células já ficam respondendo menos a quantidade a capacidade da insulina por açúcar dentro da célula. Então, como ela fica menos capaz, o corpo acaba produzindo um aumento da insulina. Esse aumento da insulina faz com que você aumente a fome, que você comece a engordar e já começa a dar alterações circulatórias de artéria já começam a ocorrer enquanto você ainda tem insulina, enquanto você ainda está só com hiperinsulinismo, você ainda não é nem pré-diabético. Passando um pouco de tempo, a quantidade que a insulina é produzida começa a não ser suficiente e a sua glicemia começa a subir, fica naquele nível que você não é diabético, mas ainda também não é normal, aquela parte que você é um pré-diabético. Nessa fase, se você perder peso, se você conseguir andar um tempo por dia, meia hora, 40 minutos por dia, você pode ainda reverter isso e nem chegar ao diabetes propriamente dito. Quando você chega no diabetes propriamente dito, está acontecendo vários fenômenos. O primeiro fenômeno é que a insulina diminuiu. O segundo é que a célula já está mais resistente à produção de insulina. O terceiro é que o fígado produz durante a noite mais açúcar do que as pessoas normais. É por isso que sempre que o médico começa a usar insulina, prescreve insulina para você, ele prescreve para tomar à noite. Porque a finalidade dessa insulina é fazer com que o fígado não libere tanto açúcar que ele tem armazenado para de manhã estar com a glicemia mais normal. Outro fator que acontece no diabético, diferente dos normais, é que no pâncreas, além de a gente ter a insulina, a gente tem um outro hormônio que chama glucagon. E esse hormônio existe para quando a gente tem uma hipoglicemia, você produzir mais glucagon e com isso subir o seu açúcar e você não ter um mal-estar. Só que no diabético esse glucagon é produzido em maior quantidade, então você acaba tendo um aumento do açúcar maior do que o normal. Outro fator que faz o diabetes ter açúcar alto é que ele elimina pela urina menos açúcar do que os indivíduos que não são diabéticos. É por isso que hoje existem remédios, tipo Jardiance, Forxiga, que fazem você urinar mais açúcar, porque quando você urina mais açúcar, o seu açúcar sobe menos no sangue e os malefícios para o seu corpo são menores. Interessante que esse remédio começou a ser usado só para diabetes, só para baixar o açúcar, viu que ele ajudava um pouquinho a baixar o peso, e hoje ele é uma coqueluche no meio da cardiologia, porque ele ajuda muito a evitar infartos, a evitar insuficiência cardíaca, a diminuir mortes por coração. Então, muitas vezes o endocrinologista já está pensando no seu coração quando usa esses remédios. Outra coisa que acontece é que o seu músculo come, de modo geral, menos açúcar do que o músculo do não diabético. É por isso que a gente fala tanto em você fazer exercício, porque quando você faz exercício, você faz a sua célula ficar com fome. E quando ela fica com fome, a sua célula muscular, e quando ela fica com fome, ela come mais o açúcar da circulação, e com isso, do sangue. Então, e com isso, a sua glicemia baixa, utilizando menos a sua insulina, fazendo menos esforço para isso. Então, o fígado produz mais açúcar, o rim joga menos fora, o glucagon aumenta mais a sua glicemia, a sua célula responde menos à insulina e o seu pâncreas produz menos insulina do que devia. São bastante as causas da glicemia alta. Por isso que se usa tantas famílias de remédio. Alguns para fazer você urinar mais açúcar, outros para fazer a célula responder mais à insulina, outros para fazer o fígado não liberar tanto açúcar com efeito do glucagon à noite, etc. Por isso é que nós temos 8 famílias de medicamentos para diabetes e só o endocrinologista vai saber escolher para você qual é a melhor solução para você. Muito boa noite. Se perder um pouco de peso, se andar, você está ajudando muito a controlar o seu diabetes. Boa noite.